Oi Brasil, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa da Acolhidos por Cristo, diretamente da nossa sede aqui em Florianópolis para todo o Brasil. É com muito prazer que a gente começa esse programa, um projeto que vem com certeza das mãos de Deus e é com muito amor, porque esse trabalho é um trabalho de amor e de inclusão, segundo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estou aqui com o apóstolo J. Macedo, o apóstolo presidente da nossa igreja, e a sua companheira, a pastora Vanessa Grace, que juntos estão desempenhando esse trabalho desde 2016, né? Começaram em Imbituba e de lá para cá muitas águas já rolaram, mas também, né, muitas águas rolaram antes da igreja acontecer, principalmente na vida do apóstolo J, que é o projeto Deixados para Trás. Então sejam bem-vindos, é com muito prazer que a gente começa esse programa de honra entrevistando vocês. Sejam bem-vindos. Olá, Brasil! O projeto Deixados para Trás chega agora com Acolhidos por Cristo em toda a nação brasileira. Vamos incendiar o Brasil, começando aqui do Sul, aqui de Santa Catarina, levando amor e acolhimento para toda esta nação. Uou, muito bom! Pastora Vanessa, seja bem-vinda também, meu amor. Obrigada. Que coisa boa a gente estar aqui então conversando. Verdade. Eu quero que o Brasil entenda o que é esse projeto Deixados para Trás, que é um projeto com certeza nasceu do coração de Deus. E eu sou muito grato desde já por conhecê-los e por saber da grandeza que é esse projeto, porque eu também faço parte hoje desse projeto junto com vocês. Então, para começar, gostaria que vocês explicassem um pouco, por exemplo, como é que foi o chamado, né? Como é que foi o chamado, por exemplo, na tua vida, apóstolo? Foi algo sobrenatural, algo onde eu tinha apenas 19 anos de idade, estava na cidade de São Paulo, no dia 19 de setembro de 1998, mais precisamente às 20 horas da noite, e Deus falou comigo, diretamente ao meu coração. Deus não enviou profeta, Deus não enviou sinais, Deus falou diretamente ao meu coração, pastor André. E eu imediatamente cheguei em casa, juntei as coisas que eu tinha, peguei o carro e voltei para Santa Catarina, para a cidade de Balneário Pissarras, para minha cidade natal. E Deus me chama para um trabalho de inclusão. E eu não entendia. Eu muito jovem, nascido e criado dentro da igreja, fazendo parte da igreja, estudando a Bíblia desde criança. Desde novo dentro, inserido. Sempre inserido, a igreja era a minha segunda casa. Minha mãe dirigente de círculo de oração, dirigente do teatro da igreja, e eu sempre envolvido. E Deus me chama para um trabalho de inclusão, algo que eu não entendia. O que Deus estava buscando. E quando eu começo este trabalho em 1998, na cidade de Balneário Pissarras, Deus começa a me direcionar muito ao público LGBT. E eu tinha uma certa distância com o público LGBT. Por quê? Crescemos vendo o pastor pregar Levíticos, Sim. crescemos vendo o pastor condenar, crescemos vendo o pastor excluir o público LGBT da igreja. E eu vinha dentro desta ideologia fechada da igreja. Dentro dessa construção religiosa, né? Você viveu a vida inteira nela. Sim. E eu comecei a trabalhar, portanto eu não entendia. De início eu encontrava alguém LGBT, a minha intenção era expulsar demônio. Era curar, era libertar. Eu clamava a Deus, Deus, liberta essa pessoa. Porque tem uma coisa que desde criança é latente no meu coração, que é o amor por almas. Eu não tenho amor a dinheiro, eu não tenho amor a bens, eu tenho amor a minha esposa, meus filhos, minha família, amor a Deus e amor por almas. Tirando o amor a Deus, que Ele excede tudo, eu não sei a dimensão de um amor ou de outro, eu sei que é amor. E quando eu vejo uma alma, um ser humano,
sendo condenado, onde eu olho para Jesus, que morreu na cruz, se entregou por nós. Ele ocupa hoje um lugar de nosso advogado. Uhum. E eu olho para a igreja e eu vejo a igreja sentando no trono de um juiz. Exercendo um papel que não lhe compete. E além do mais, a igreja ela exerce um papel condenatório, onde ele não só condena essa pessoa à perdição eterna. Uhum. Ele entra numa situação onde ele mata sonhos, ele destrói famílias. Ele faz com que muitas pessoas cometam suicídio, não o suicídio de pôr uma corda no pescoço e parar de respirar. Mas esse preconceito religioso, ele leva pessoas a cometerem o suicídio e continuar caminhando. Ou seja, as pessoas param de viver a vida delas. E eu me questionava muito, eu dizia, Deus, por que eu não consigo ajudar essas pessoas? Eu entrava em desespero. Me explica um pouco melhor, como é essa questão do ajudar. Como é que você se colocava nessa posição de ajudar, né? De orar? Porque geralmente quando você fala isso, eu penso muito assim, da questão dos pastores das igrejas tradicionais, que eles vão lá, eles fazem processo de cura interior, processo de libertação. Então, explica pra gente mais ou menos como é que era essa sua tentativa de ajudar essa comunidade, por exemplo. Eu chamava para orar, para campanha de jejum, para campanha de oração, faziam propósitos e propósitos. E nunca curei ninguém. Não dava, né? Não conseguia. Ai. Poxa, então é realmente assim um processo de desconstrução de pensamento muito grande, você parar para imaginar, né? Você pensar que você viveu a sua vida inteira pensando, né, acreditando naquilo, porque a igreja te ensinou dessa forma, a igreja nos ensina muitas vezes a doutrina de uma forma e à medida que a gente vai tendo experiências, a gente vai percebendo que, opa, peraí. Eu acho que isso é uma coisa muito comum dentro da igreja, né, de quem tem esse chamado diferenciado e que tem essa sensibilidade, inclusive, de perceber, né, de ouvir a voz do Espírito Santo. Né? E me fala assim um pouco dessa questão desse teu chamado assim, porque você falou pra gente, teve esse chamado em 1998, né? Mas a igreja em si, ela abriu em 2016. Então a gente tem aí quase 20 anos, né? 18 anos entre esse chamado e o nascimento do projeto em si, que é a Igreja Acolhidos por Cristo. Então, qual foi o seu maior desafio durante todo esse período? Foram muitos. O principal desafio foi... Eu questionava muito a Deus. Deus, como eu vou conseguir agregar o público LGBT dentro da igreja? E eu começava a analisar, meu Deus, essas pessoas, elas não conseguem se libertar deste vício, deste hábito. Uhum. A Bíblia condena veementemente. Como que eu vou conseguir trazê-los para a igreja e modificar este comportamento? E eu buscava em oração, eu buscava em consagração, semanas e semanas de consagração, noites e noites de oração. E chegou um dia, pastor André, chegou um dia, Brasil, Deus falou comigo novamente, da mesma forma como Ele falou em 1998. E nós já estávamos, quando Deus falou comigo novamente no ano de 2005 para 2006. Eu estava em oração e Deus falou comigo em visão. E nessa visão, Deus me mostra um grande projeto sendo criado no inferno. Nossa.
Nossa, profundo. Profundo. Fala mais então pra gente desse sonho, conta aí. Foi uma visão, não foi um sonho. Isso foi durante uma oração. Sim. E o diabo, ele executa este projeto, ele elabora este projeto e ele consegue implantar este projeto na essência da igreja. Profundo, né? Ele chega na igreja, ele implanta este projeto de uma forma onde há séculos a igreja, ela pratica o preconceito, ela pratica a LGBTfobia de uma forma tão natural, de uma forma tão real, como nós esperamos a volta de Jesus. Como tem um amanhecer, como tem um anoitecer. Está enraizado dentro do sistema religioso. Enraizado. E o que o inimigo conseguiu com isso? Uma sociedade secreta com a igreja. Por quê? Se nós formos analisar, isso é até algo digno de uma pesquisa a nível nacional. Se nós formos ver o número de filhos de pastores que são gays, Verdade. o número de filhos de pastores que cometem suicídio, o número de filhos de pastores que seus pais têm vergonha deles. E eu até fico me perguntando, paro para pensar, se esses pais eles não conseguem compreender o sinal que Deus está dando a eles, né? Porque são filhos que estão inseridos dentro da igreja, muitas vezes são filhos de pastores, então desde o início da vida eles estão lá, estão dentro da igreja, eles participam de tudo, né? Ou seja, não há um erro na criação, né? Não existe uma culpa, e eles simplesmente eles sofrem por esse processo. Nossa, realmente deve ser muito difícil, é complicado. E o que acontece? Esses pastores, eles não conseguem entender. É como se eles não entendessem. Simplesmente naquele versículo bíblico, naqueles versículos bíblicos que mal estudados, mal interpretados, se usa para condenar, o inimigo consegue um êxito, onde ele elabora um projeto, entrega na mão do inimigo dele, e o inimigo dele executa com tanta aptidão que não se dá conta do erro secular que vem cometendo. Sim. Por quê? Quando criança, até você como psicólogo, pastor, poderia nos afirmar mais isso, com 7, 8 anos de idade, os pais já começam a identificar. Quando chega com 13 anos, 14 anos de idade, na puberdade, adolescência, começam os impulsos sexuais. Eles ficam mais exacerbados. Esse adolescente, ele já começa a ter desejo. Sim. E ele começa a observar que ele não acha a menina da classe dele bonitinha, ele acha o menino. E às vezes vem até antes mesmo da adolescência. Às vezes na infância mesmo a criança ela já percebe que ela é diferente. Existe algo diferente, ela percebe que ela tem algo especial, ela não consegue discernir. Mas na adolescência, até porque já tem mais nível de conhecimento, e também com a puberdade ela realmente é como se ela trouxesse isso à tona a nível de consciência, né? E nessa idade o que acontece? Ele não pode chegar em casa e dizer para o pai: sim, pai, tem um gatinho estudando comigo. Ele não pode falar para a mãe. Ele não pode chegar para o pastor dele: pastor, eu estou com algo diferente. Eu não achei a menina da minha classe bonita, eu achei o menino. Então ali começa a execução do primeiro plano que o inimigo inseriu dentro da igreja. Claro. Esse adolescente, ele começa a desenvolver dentro dele um hábil mentiroso. Sim. E o grande detalhe, o pior disso tudo é que ele não mente para a sociedade. Ele mente para ele mesmo. E aí é que entra o trabalho então do projeto Deixados para Trás. É um trabalho que acaba sendo um trabalho muito de desconstrução, né? De desconstruir todo esse peso que ele leva a vida inteira, que ele construiu. A mesma coisa que você construiu, né? A mesma coisa que você levou aí anos
né, de entendimento, de ensino, de aprendizagem, você precisou desconstruir e hoje você passa para essas pessoas o mesmo que você viveu, o processo de desconstrução. E o grande detalhe é que a obra do inimigo, ela não para na adolescência. Sim, Esse adolescente, ele cresce, daqui a pouco ele está jovem. Daqui a pouco ele começa a chegar numa idade onde, tá, e a tua namorada? Vem as cobranças. Sim, sim. Ele arruma a namorada. Entendi. Ele começa um relacionamento, muitos constroem um casamento, vivem um casamento. A igreja está satisfeita. Os pais dele estão satisfeitos. Os pais dela estão satisfeitos. Mas ele não. E ele está vivendo um ator. Vive uma mentira. Então, basicamente, esse é o trabalho, então, através do projeto Deixados para Trás. Esse é o segundo projeto do inimigo sendo elaborado dentro da igreja. Uhum. Primeiro, essa criança aprendeu a ser um adolescente mentiroso. Aprendeu a ser um ator. Depois, outra coisa, ele aprendeu a criminalizar o sexo dele. Sim, isso também é delicado. Deus deixa o sexo como algo tão prazeroso, como algo tão íntimo, como algo tão maravilhoso. Humano. Literalmente humano, assim como você deve Natural. tomar água, comer. É uma necessidade básica do ser humano. E esse jovem agora, ele não consegue ter uma relação sexual com prazer. Sim. Por quê? O preconceito religioso criminalizou o prazer dele. Eu sentir prazer é cometer um crime. É verdade. E essa é a pior culpa que você leva. Né? Tem razão. Casou, constrói família, tem filhos. Deixa a esposa em casa. Sim. Viaja com amigos para satisfazer aquilo que está dentro dele, amarrado. Ministério na igreja, vivendo uma vida dupla. São várias mentiras que a pessoa acaba carregando. Né? Acaba trazendo uma duplicidade no relacionamento, Entendi. uma identidade dupla. Entendi. Ok, então na nossa segunda parte, né, nós vamos conversar um pouco mais sobre então a igreja Acolhidos por Cristo, o ministério em si, a igreja, o que é que a gente faz, quais são os nossos trabalhos, né? Então muito obrigado pela participação, pelo papo gostoso. Enquanto a vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau, tchau.